no dia que Deus formou o céu e a terra, não existia nenhuma planta, reino vegetal, porque Deus não tinha feito ainda a chuva. E sem a chuva não existia o homem lavrador, agricultor. Porém, havia um vapor de água que irrigava o solo. Neste texto bíblico que nós transcrevemos, nós reproduzimos aqui, verbalmente, nós mostramos que o céu foi criado, que a terra foi criada. Foi criada assim, por um ser onipotente, onipresente, onisciente, que cria tudo a partir de uma ordem, cria tudo a partir do nada, quando nem existia espaço nem tempo. E essa criação, citada nesse texto, mostra que durante muito tempo da existência da Terra, e o homem já estipulou que esse tempo é de 4,5 bilhões de anos, pelo menos durante 1 bilhão de anos, não havia água na Terra, não havia atmosfera, não havia solo, e a Terra era uma bola, não vamos dizer uma bola, era um corpo disforme, não tinha forma definida, por conta das atividades dinâmicas dos diversos elementos que compõem a Terra, reação entre si e entre outros corpos, expandindo fumaça e minerais para todos os lados. E, portanto, não existia luz do sol chegando à superfície da Terra, embora o sol já existisse antes de ser criada a Terra. Nós vimos aqui que sem a chuva não existem as plantas. E depois nós vamos também falar da relação, da dependência que a chuva tem para existir, dependendo das plantas, porque o reino vegetal é o reino autótrofo, que converte os elementos da natureza em vida, em massa orgânica, vegetal. Então nós vimos que sem a chuva não existem as plantas, não existe o homem agricultor, e a gente sabe que o homem agricultor é já a 17ª espécie de hominídeo. As outras 16 espécies desapareceram da Terra porque não tinha capacidade de se adaptar às mudanças climáticas naturais. E aqui, falando em homem agricultor, nós estamos num assentamento do INCRA, da reforma agrária, que nós chamamos de Forma Agrárida ARRE. Então, quando a gente vê esse ambiente aqui totalmente pelado, sem plantas, tudo preto, queimado pelo o aquecimento do sol, pelo aquecimento global e pelo sol, e a gente vê esse capim aí, o capim chamado capim elefante. Esse capim foi plantado na época do inverno, das chuvas, e aqui choveu muito. Em 2025, de janeiro a agosto, choveu 450 milímetros. Significa 450 litros de água por metro quadrado.
é um dilúvio. E a gente chega nesse momento, desde o mês de setembro, que essas plantas estão desse jeito, morrendo, porque não tem água no solo para que ela possa ir buscar essa água, por intermédio das raízes. E se tiver água nesse chão que a gente está apontando aqui, alguma água no lençol subterrâneo, é a mais de 70 metros de profundidade. E se tiver salgada, com alto grau de salinidade, que aqui alguém chama de água salobra, mas só que essas plantas são seres vivos de água doce, porque toda a água da terra veio de um regime de chuvas. E a chuva é água doce no estado líquido. Então a gente viu que enquanto não tinha chuva, não tinha plantas. E o homem não existia como agricultor. Então aqui no momento não existe o homem agricultor. Nós estamos num assentamento do INCRA. Mas como essa água fugiu, e nós vamos mostrar nos açudes que ela não existe mais, desapareceu. A água do solo aqui foge 3,5 milímetros de água por dia. Significa que uma chuva hoje de 10 milímetros, em 3 dias ela não tem nem vestígio dela aqui. E nesses 3 dias não é suficiente para a planta colher essa água por intermédio da raiz, porque isso é um processo microscópico, essa captação de água por parte das raízes das plantas. Não dá tempo da planta tirar essa água. Enquanto isso, a água foi embora. E nós estamos falando do homem aqui, quando diz que o homem é agricultor. O homem agricultor, que foi criado na terra, depois que 16 espécies de hominídeos já desapareceram, não tinha capacidade de entender o que seria agricultura, significa conhecimento. E um dos conhecimentos que o homem não tem ainda, apesar de a gente ser considerado homo sapiens, aquele que sabe, é que ele não tem capacidade de captar e armazenar essa água da chuva para que ela não fuja. Então todas as 16 modalidades de obras que existem aqui no Nordeste, idealizada pela comunidade científica brasileira e patrocinada com dinheiro público do governo, dinheiro da gente, elas não funcionam como forma de captação e armazenamento de água. E é por isso que choveu 450 milímetros aqui, 450 litros de água por metro quadrado, e você não tem vestígio dela. Nem ao alcance das plantas, nem ao alcance dos animais. Porque são obras da indústria da seca, inúteis. E aqui a gente está vendo o capim-elefante que foi plantado para poder alimentar o gado. De fato, na época do inverno, que tem o chão molhado, esse capim cresce 3 centímetros por dia. E por isso ele é chamado de elefante, porque ele cresce muito, muito. E hoje a gente vê essa situação. Quer dizer, nós estamos aqui no Brasil, nessa área do Nordeste, e essa área foi ocupada porque era uma área úmida e fértil, desde 1500. Pelo menos há 300 anos o homem pratica esse tipo de agricultura, dessa agropecuária paleolítica, do homem das cavernas, porque não sabe o que fazer com tanta água da chuva. E como a chuva tem seus ciclos, seus elos, que compõem o ciclo da água, que são muitos, se você não tiver capacidade de captar e armazenar, ela vai fugir. E foi o que aconteceu aqui. Não é bem fugir, porque ela está cumprindo leis físicas. A água não fica presa. A tendência dela é se distribuir, tanto na superfície da terra, como no lençóis subterrâneo, como na atmosfera. Então a água não para. Se você não tiver um tipo de obra hídrica para captar e armazenar essa água da chuva, tal qual vem das nuvens, o homem não vai conseguir se chegar aqui há mais de 100 anos. Ele vai desaparecer porque não tem água. Todo ano vem chuva
e vem no mínimo vem no mínimo 200 litros de água por metro quadrado, de água da chuva por ano. É um dilúvio. Mas aqui no Nordeste, o homem ainda, no Brasil, eu não vou falar do Nordeste porque o Brasil todo está secando. Está secando a Amazônia, o homem está tocando fogo lá na Amazônia e o fogo seca a água. Está secando o Pantanal, a gente já tem até períodos longos sem chuva no Pantanal. Quando aquela água desaparece, aquela água armazenada na superfície da terra, seca, porque a gente diz que a água é dinâmica, ela é um ciclo dinâmico, a água. Então, estão tocando fogo também nos cerrados, que era chamado o Pote do Brasil, que lá nascia, ou nasce, centenas de rios, no Pantanal. Pantanal que está na região sudeste, no centro-oeste, está desaparecendo a água, os rios estão secando. E aqui no Rio Grande do Norte, hoje nós temos no Rio Grande do Norte 80 rios secos. Rios secos. E a gente sabe que rio é um caminho de água que flui, que corre. A água que flui no rio é a matéria principal da seiva da planta e do sangue dos animais. Então a gente vê esse capim seco porque não tem água. E assim ele não está vivendo. Aí está em processo de morte. E aí mesmo quando cortasse esse estalo de capim para dar para o gado, passando na forrageira, não vai alimentar. Porque quando a água foge da planta, leva também os nutrientes minerais. Leva tudo que faz parte da vida da planta e ficando apenas celulose. E celulose não alimenta. Então nós estamos aqui num assentamento do INCRA, como acontece com todos os assentamentos do INCRA, ou do Banco da Terra, que é o Banco do Nordeste, a situação é essa. Tem lugares aqui do Rio Grande do Norte, e como nós podemos adiantar que os 147 municípios do Rio Grande do Norte estão em situação de penúria e de secura, estabelecido pelo governo, ou decretado pelo governo. A seca aqui é decretada. Onde tem açudes que encheram esse ano e já estão secos. Como é o açude Gargalheiras, no Siridó. O açude em Tães, que abastecia Caicó, está há mais de 20 anos sem tomar água. A água é insignificante. Porque quando fizeram o açude, toda a água de um rio, e como a gente disse, o rio é o fluxo de água, e é toda a água na terra é proveniente das chuvas. Esse açude recebia água de um rio, que é um afluente do rio Açu. Vinha para o açude e o açude enchia. Aí a partir do momento que foi aumentando a população e o homem foi precisando devastar mais áreas para poder plantar sua lavoura de subsistência e fazer sua pecuária paleolítica, criando gado, ele foi aumentando os açudes na área. Quer dizer, se tinha um rio colocava água em um açude, agora tem que levar água para 200 açudes na mesma área. E o que aconteceu? A água não enche os açudes. E para quem não sabe, a perda de água de um açude é de uma lâmina d'água de 1 centímetro por dia. Significa que em 100 dias a água some 1 metro. 1 metro de lâmina d'água de um açude, de todos os açudes aqui. Então, à medida que o tempo vai passando, vai baixando a represa, vai secando. Só que o homem já tem material tecnológico para captar e armazenar água da chuva sem perda, sem fuga, sem contaminação. Mas isso não se aprende nem nas universidades.
O homem não sabe. Aqui no Nordeste existe, por exemplo, a Universidade Federal Rural do Semiárido, que fica em Mossoró, e a gente não vê um trabalho científico sequer para mudar esse quadro dantesco de secura. E na realidade parte do semiárido nordestino está virando deserto, deserto seco. E deserto significa escassez de vida ou ausência de vida. E aqui está um exemplo. Aqui não tem vida. Desde setembro que a situação é essa, porque parou a chuva em agosto. Então nós estamos mostrando aqui por que o Brasil não dá certo, porque a nossa tecnologia é a serviço do mal, da destruição. Eu estou mostrando que existe tecnologia, material tecnológico, para se fazer uma obra hídrica, onde a água captada e armazenada não foge. E o resultado é que aqui nós estamos numa área rural, onde o homem não produz alimentos, porque é preciso ter o chão molhado, úmido, com água doce no estado líquido, e não existe essa água aqui. Então é por isso que nós fazemos a seguinte afirmação. Forma agrária da ré.